glória a Deus, glória a Deus. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Você tem uma Bíblia aí? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Capítulo 23. Glória a Deus. Capítulo 23, do versículo 25. Um dia eu ouvi alguém falar assim: essa palavra, ela não é de bênção, ela é de exortação. Essa palavra, ela é de bênção e não de exortação. A palavra não há distinções. É de bênção, de exortação. Não, a palavra é a palavra. E quem tem temor e tremor na palavra de Deus, aceita de bom grado toda palavra e tudo quanto é tipo da forma que Deus quiser falar contigo. Nós não podemos escolher o que Deus Ele tem a falar. Não gostei dessa palavra. Foi uma palavra muito dura. Essa palavra não foi para mim. Não. Se você está assistindo essa live e você quer ouvir Deus te falar com você, então abre teu coração, tá bom? Eu estava meditando nessa palavra e eu senti de compartilhar ela com você. Ela me chamou muito a atenção, não é uma palavra assim desconhecida, está no livro de Mateus, capítulo 22, 23, versículo 25. O pai repreende o filho porque ama, porque odeia. E o pai também abençoa por amá-lo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda sorte de imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Só até aqui. A palavra ela fala sobre aparência. Eu estou de terno aqui hoje. Mas isso aqui não me faz ser homem de Deus. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque se o terno fosse sinal de ser homem de Deus, Brasília seria uma terra santa, Brasília seria um lugar santo, glorioso. E é o lugar que mais nos traz vergonha. Está no lugar onde deveria nos trazer até um orgulho por ter uma política limpa, mas não. Assim, muitos de nós, eu me incluo, estamos. Somos crentes aqui dentro e até a carinha, o jeitinho de andar, e eu vou falar conforme Deus está mandando eu falar. Porque eu não estou aqui para te agradar, não. Eu estou aqui para agradar o meu Deus, para fazer a vontade do meu Deus.
Às vezes nós colocamos a culpa em Deus por certos contratempos, situações que nós vivemos. Depois que começou a colocar na conta do diabo é muito mais fácil. Eu faço a maldade e aí ninguém da igreja vê que eu fiz a maldade. E essa maldade ela é como um bumerangue. Ela vai, mas ela volta para mim. E aí é muito fácil dizer, o diabo está fazendo. Porque Deus não está me vendo. Hoje a palavra ela é para nós. Tem coisas que nós colhemos hoje que plantamos ontem. E não é a carinha de crente, não é a roupinha de crente que vai nos esconder de Deus. Ou nós nos convertemos, ou então nós vamos estar sempre diante dos olhos de Deus como sepulcros caiados. Já viu aqueles sepulcros, como aquele cemitério do Araçá? Para morrer ali tem que ter dinheiro, hein? Porque é muito caro o metro quadrado do cemitério, estou dizendo. Uma gaveta. Meu Deus do céu. Porque você olha, são sepulcros, sepulturas lindas, de mármore, granito, de bronze. Estavam até roubando, né? As placas, placa de bronze, placas folhadas a ouro. Olha que lindo. Mas você quer entrar nela? Você quer morar dentro de um sepulcro, dentro de uma sepultura? Para mim, agora não é hora não quero agora não. Sabe por quê? Porque por mais bonito que seja o monumento, ninguém quer estar dentro. Assim é o Espírito Santo. Tem pessoa que ela mudou de religião, mas não mudou o caráter. Ela saiu da igreja A e veio para a igreja B, mas os olhos dela continuam podres. E isso, quem sabe você pode encarar como uma palavra dura, mas Deus repreende o filho que ama. Não ponha culpa no diabo. E olha que a palavra não quer ser advogada do diabo. Não ponha culpa no pastor, não ponha culpa no governo. Não ponha culpa no teu marido, na tua esposa. Você quer que o teu marido seja um bom marido, mas só ele sabe quem você é dentro de casa. Ser crente e ser zelosa da piedade na igreja, com carinha de santa, é muito fácil. Agora, ser crente de verdade dentro de casa e ser uma boa esposa, só teu marido sabe. Assim também aos maridos. Não adianta pôr a bibliona debaixo do braço, a Bíblia chega a estar amarela e anda com o peito estufado. Hipócrita. Deus fala contigo hoje, hipócrita, fariseu, escriba, você é hipócrita. E você vai colher o que você está plantando, diz a palavra. Assim o Senhor fala com alguém também que estão tocando em você, estão levantando contra você, contra a tua vida. Por isso que eu digo, não é porque eu estou atrás de um púlpito que você tem que colocar toda a tua confiança em mim. Você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu deixo de viver, você tem que ter a tua confiança em Deus. Quem sabe você está sofrendo, estão tocando em você, estão batendo em você, e muitas das vezes quando chega na igreja é hipócrita, né? Ninguém vê, todo mundo vê como um santo de Deus, mas hoje o Senhor está dizendo, eu vejo, e eu vou fazer justiça no meio do meu povo, eu vou colocar no telhado, quem passar correndo vai ver quem é e quem não é. O Senhor está dizendo por essa palavra, não adianta ter cabelinho de lado, sapato bem engraxado, terno alinhado, e não ter um coração puro diante de Deus, não ter pelo menos a empatia, de quando você for fazer maldade, você olhar e falar, eu não queria essa maldade para mim, eu não queria essa maldade para o meu casamento, para os meus filhos, e você continua fazendo para o teu próximo. Hipócrita. Deus assim pela palavra está dizendo, hipócrita, eu não recebo o teu louvor, eu não recebo a tua adoração, eu não recebo nem a tua oferta, por maior que seja derramada no meu altar, eu não recebo. Tu és um hipócrita. E muitos podem estar assistindo e dizendo, dura é a palavra, mas o Senhor está dizendo, estou mandando esta palavra para dizer, se você aceitar a minha proposta em deixar as velhas práticas, porque não adianta estar dentro de uma igreja e não ter o coração ao qual Deus quer que você tenha. Não, porque Deus não preza a aparência. O Senhor não preza. Se vestir bem, isso é natural.
Ah, mas então eu posso usar roupa curta, ou eu posso fazer isso, aquilo, outro. Não é isso. Tem gente que é tão hipócrita, ela não consegue entender a mudança de dentro para fora. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus tocar e fazer a obra em nós, é de dentro para fora. Tem gente que ela é tão hipócrita, ela fala mal dos outros, ela toca em todo mundo, ela levanta falso testemunho, ela é perseguidora, ela é hipócrita. Quando o pastor chega, quando o irmão chega, quando a irmã chega, até o semblante muda. Hipócrita. Hipócrita. Hoje a palavra está dizendo, você vai colher o que você está plantando, exatamente o que você está plantando. Se é fiel a Deus, então bendito é o nome santo do Senhor na tua vida, você vai colher fidelidade dele. Agora o Senhor hoje está dando uma volta dentro da tua alma, hoje o Senhor está dando uma volta dentro do teu entendimento, da tua consciência, do subconsciente. Eu não posso entrar aí, eu, Tiago, não posso esquadrinhar, mas a Bíblia diz que Deus esquadrinha, Deus dá uma volta, Deus dá uma olhada, Deus dá uma revisada, e hoje o Senhor está dizendo, para de ser hipócrita, você põe culpa em tudo e todos, mas a tua vida não está andando porque você não quer deixar o pecado, a tua vida não está caminhando porque você não quer deixar de ser perseguidor, você sabe, e se está caminhando, aguarda, eu estou chegando, eu vou mostrar que eu sou Deus, você vai continuar tocando nos meus, você vai continuar tocando naquele que tem temor ao meu nome, você vai continuar fazendo, né? Pois eu vou te encontrar na curva da vida, hipócrita, ou você se converte, ou você muda o teu caráter, ou então, a minha palavra é como uma lima, ela passa, e o pau que nasce torto com a minha palavra endireita, viu? Dói um pouquinho, mas eu vou tirar essa hipocrisia do meio da minha igreja. Ai, essa palavra é dura, irmão Tiago, é dura? Duro é nós querer colher o que não plantamos. Duro é querer viver uma vida regalada, só porque viemos no clube. Porque tem pessoas que ela leva a igreja como um clube, e não como uma escola. O Senhor, Ele é como um professor, e Ele é o nosso professor, ao qual até a sabedoria sentou para aprender com Ele. Quando você encarar esse lugar, a live, o programa da rádio, encarar a Deus, a palavra de Deus, como uma grande escola para aprendizado. Vou aprender e vou praticar. Porque não adianta eu estar dentro da sala de aula e fazer tudo o contrário do que eu aprendi na sala de aula no meu dia a dia. Ser crente aqui dentro é muito fácil. Ser crente, faz carinha de crente para o crente não tem nada para te dar. Você até encontra um favorzinho aqui, outro favorzinho ali, você engana um ou outro, e aí você vai levando a tua vida no banho-maria, mas a plenitude de Deus você nunca alcançará, por conta da nossa hipocrisia. Eu falo nossa, porque a palavra que bate aí, bate aqui também. A palavra que fala aí, fala aqui também. Não sou santo não, eu não sou o santarrão puritano, que tem, eu estou com 72 quilos, 71 quilos no meu corpo, 71 quilos de gesso para fazer uma imagem minha, não. Quem sabe eu sou um dos mais podres nessa live. Eu tenho pecado, eu tenho falha. Não adianta eu ficar aqui, hipócrita eu seria. A palavra que está falando contigo, fala comigo aqui. Você dizima aqui no altar, mas você transgride a lei de Deus roubando? Fraudando os impostos? Passando perna? Escuta, seu hipócrita. O que você fala nas costas de alguém, Deus está ouvindo, e Deus vai fazer você engolir, viu? Ou você se converte, ou você acha que Deus fica preso aqui dentro? Você acha que as portas se fecham e Deus fica trancado querendo sair? Por onde eu vou, Deus está. Por onde você for, Deus estará. E Deus estará pesando a minha e a tua vida. E olha, se nós plantarmos
deixa eu ver aqui algo, limão, nós não vamos colher laranja lima não, é como a palavra começou, é um grande bumerangue, se é fiel, o bumerangue vai voltar com fidelidade de Deus, você é temente, o temor de Deus vai voltar sobre a tua vida, aleluia. Muitas das vezes nós queremos que o mundo se dobre, que o mundo respeite, que o mundo perdoe, que o mundo ame, que o mundo faça tudo por nós, porque nós agora somos da igreja A, da igreja B, da igreja C, agora, mas Deus conhece o teu coração, larga de ser hipócrita, Deus conhece o meu, vamos jogar limpo, vamos ser sinceros. Você sabia que eu apanho muito por pregar dessa maneira? Não estou aqui para te agradar. Toda vez que for irmão Tiago e Deus mandar uma palavra como essa, ou ao teu entender palavra de benção, porque essa palavra é de benção, Deus quer te tirar debaixo da maldição. Você está com a saia comprida, cabelo despontado, com terno alinhado, está com a Bíblia debaixo do braço, pegando CC na Bíblia, mas se você não mudar o teu caráter, você está debaixo de maldição, dentro de uma igreja, você está debaixo de maldição ouvindo a palavra, não pratica, se não praticar, está debaixo de maldição, mas está tudo bem, está tudo caminhando, fica sossegado. O arroz tem um tempo que dá o fruto, a banana tem um tempo que dá o fruto, a goiaba tem um tempo que dá o fruto, cada um tem o teu tempo, mas chega a hora que o fruto vem, e a Bíblia diz, te dou o livre-arbítrio para você plantar, mas você vai ser obrigado a colher e comer do que você plantar. Hoje o Senhor quer te tirar debaixo da maldição da religiosidade. Hoje o Senhor quer te tirar da hipocrisia. Muitas das vezes eu peco, eu erro, eu faço e aconteço. Aí quando alguém é descoberto dentro da igreja com algum erro e pecado, eu sou o primeiro a apontar o dedo. Você lembra quando a mulher foi pega em flagrante adultério? Aqueles hipócritas, guarda bem essa palavra, hipócrita. Pegaram ela pela lei de Moisés, vamos apedrejar. Jesus estava passando, viu o movimento. O que está acontecendo ali? Uma mulher foi pega em flagrante adultério. Na hora Jesus entra na roda, imagina ele procurando uma pedra, e ele disse assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Sabe quem não tinha pecado? Jesus. Ele poderia ter atirado a pedra, mas ele olha, fita os olhos nos olhos daqueles fariseus, ele não fala nada, ele abaixa e vai escrever na areia. Imagina ele escrevendo assim, seus hipócritas. O hipócrita, ele aponta o dedo. Se chega uma irmãzinha com a unha pintada, a fofoqueira logo aponta. Se chega uma irmãzinha de calça, ela não tem saia, ela veio buscar Deus de calça. A fofoqueira, hipócrita, ela logo aponta. Tem um irmão que não tem terno, ele não tem terno, ele está desprovido de uma roupa mais alinhada, ele vem de polo, vem de camisetinha, vem de calça jeans. O hipócrita, ele é tão hipócrita, ele é tão desprovido das coisas de Deus, que ele não sauda da mesma forma o internado que está do lado dele, com o que está de esporte, porque ele é hipócrita. Só que Deus, a graça de Deus, ela é tão justa, que diz assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Sabe o que quer dizer? Iguala. Você quer ver o que é a graça de Deus? O cemitério não tem rico, não tem pobre, tudo podre, tudo se acabando, a terra comendo. Isso é a graça de Deus. Deus alinha, Deus pega a régua da graça e alinha, e diz, se pode tocar instrumento, pode ficar na porta, pode ser obreiro, super ancião, pode ser o apóstolo, o bispo, o padre, o papa. Se for hipócrita, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o mais íntimo da nossa alma, e hoje a palavra está dizendo que nós temos que deixar, o que mais profundo está no nosso coração escondido, no mais profundo. A Bíblia diz que até para trazer uma oferta no altar de Deus, você tem que perdoar. Hoje o que a gente mais vê é dentro da igreja, é irmão contra irmão, sangue contra sangue.
Aí chega aqui dentro, de nada adianta. De nada adianta. Aí você olha para a grama do vizinho, está mais verde. Ele não vai na igreja, ele não usa terno, ele não tem o cabelo de crente, a cara de crente, mas ele não é hipócrita. Olha a diferença. Hoje o Senhor está dizendo, eu quero mudar a história, a cara, quero mudar a roupagem da minha igreja, espiritual. Por isso que em Santo Amaro, os irmãos que forem congregar em Santo Amaro, nós não prezamos usos e costumes, nós não prezamos, porque o que está de terno vai ser melhor recebido do que o que está de polo, o que está de jeans. Que besteira, hipocrisia. Porque a irmã que está assim ou assado, não, hipocrisia, tudo hipocrisia. Olha, imagina uma geladeira cheio de garrafa, cheio de garrafa de Coca-Cola. Imagina aí, uma geladeira com umas 30, 40 garrafas de Coca-Cola. O rótulo bem bonitinho, a tampa bem arroxadinha, mas tudo vazia. De que vale? Vale para alguma coisa? Não vale. O que adianta a igreja cheia de hipócritas? O que adianta a igreja apontando o dedo para um, para outro, vendo o pecado de um, de outro? Hoje o Senhor está dizendo, olha para o espelho, a minha palavra é um espelho, olha para o espelho e veja se você de fato e de verdade é este homem de Deus que você apresenta, se de fato e de verdade você é essa mulher de Deus que você mostra para a irmã Doquinha, para o irmão Geraldinho, para a irmã Fulaninha. A irmã Fulaninha, Doquinha, o Geraldinho não tem nada para te dar, mas o Senhor que quer mudar a tua história, Ele sabe como está. Se é para perdoar, perdoa. Se é para amar, ama. Se é para você ter, no mínimo, já foi falado e eu vou falar de novo, o Espírito Santo, ele manda dizer para a igreja, pelo menos, você tem que ter amor ao teu próximo, respeito, empatia. Peraí, se eu vou fazer o mal para o fulano, você quer ver se você tem Deus? Peraí, se o fulano estivesse fazendo para mim, eu não ia gostar. Gente que levanta falso, e bate. Estão te batendo? Estão usando de hipocrisia com você? Não seja hipócrita como ele, não. Diz o Senhor, por essa palavra, entrega nas minhas mãos. Deixa nas minhas mãos. Pode fechar as portas, pode perseguir, você pode perder tudo. Eu vou pegar o hipócrita lá na frente, diz o Senhor. Eu vou cobrar cada centavinho que ele está tirando o seu. Pode ficar em paz. E se você é o hipócrita, então fica ciente, a palavra está te avisando, ou você se converte, ou você vai sofrer muito ainda nessa terra, e o inferno está te esperando. Ai, irmão Tiago, que palavra é essa, irmão Tiago? É a palavra de Deus. Eu não estou lendo um livro meu, nem o almanaque da Turma da Mônica. É a palavra de Deus que está falando. Ou você se converte, deixa de ser hipócrita. Onde você for pôr a mão é maldição e ainda você vai para o inferno. Pesada, né? Sabe o que é pesado? Porque a gente quer ser filho bastardo. Sabe aquele filho que ama o pai quando tem uma porta aberta? Se eu estivesse pregando aqui, Deus está abrindo porta, Deus está curando, Deus está abençoando, Deus está fazendo e acontecendo, o garçom está servindo a galera, a clientela. Você ia estar aí colocando nos comentários, glória a Deus, eu recebo essa palavra. Ai, que palavra linda. Coloca aí, glória a Deus, eu recebo essa palavra, e que palavra linda agora, porque Deus está falando por esta palavra. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, mas antes de mudar a tua história, mudar a tua vida, eu quero mudar você, porque a mudança começa de dentro para fora. A mudança começa no íntimo da nossa alma. A mudança começa nas nossas atitudes. A mudança não é no estereótipo. Ai, olha como ela tem a cara de crente. Deus conhece teu coração. Como ele tem a cara de irmão. Deus conhece teu coração. Deus conhece o mais íntimo da tua alma. Deus sabe quem é você. Hoje a palavra ele está dizendo: estás bem adornado? Bem alinhado? Eu não me iludo, viu? Quando eu vejo a igreja toda bonitinha,
as irmãs de um lado, os irmãos do outro, a orquestra que toca bem afinado. Eu já vi irmão da orquestra que bate na esposa. Credo, irmão, o irmão está pregando contra a igreja? Não, mas não adianta bater na esposa e vir tocar na igreja. Não adianta, Deus não recebe o louvor, porque não, carinha, aqui tocando, se lá dentro de casa você, de fato, de verdade, mostra quem você é. Hipócrita, é o que a palavra diz hoje. Mas isso, nem tudo está perdido. Se Deus manda a palavra é porque Ele quer mudar, Ele quer mudança, Ele quer transformação. E que essa transformação e essa mudança comece por mim que está pregando. Porque eu já disse, a palavra que bate no Chico, bate no Francisco. E quando nós mudarmos a forma de plantarmos, vai mudar a forma de colheita. E nós vamos começar a viver as bênçãos de Deus. E se um dia os nossos olhos se fecharem agora, nós morrer agora, e aceitar a proposta de Deus, ainda tem o céu para Ele nos dar, a eternidade para Ele nos dar. Mas não é roupa que salva, não salva. Bíblia, com cheiro de sovaco embaixo da Bíblia, não salva. Ficar apontando o erro do outro, do fulano, do beltrano, porque eu não me misturo com o fulano. Mas nem Deus quer nada com você. Não, porque eu não vou na igreja do fulano de tal. Por isso que eu digo, tem pessoas que me procuram, olha irmão, a igreja de Santo Amaro é assim, assado. Eu falo, não, nem vem aqui. Nem vem aqui, não vem com hipocrisia. A igreja de Santo Amaro é uma igreja, aliás, a cristã apostólica é uma igreja que acolhe pecador, é uma igreja que acolhe aquele que tem erro, que tem falha, começando pelos pregadores. Nós temos falha, nós temos erro, nós temos pecado. Nós somos pequenininhos diante da presença de Deus. Olha, mais fraqueza, o que mais temos. Só não podemos ser hipócritas. Estufar o peito e achar, agora nós temos o céu e o inferno, a chave do céu e do inferno na mão. Eu tenho preguiça desse povo hipócrita. Preguiça. Hoje o Espírito Santo quer mudar essa situação. Hoje o Espírito Santo quer mudar essa situação. Não adianta eu ficar aqui só com palavra, porque Deus vai abrir. Deus não vai abrir, irmã. Deus não vai. Se a irmã não converter, de fato, de verdade, não servir a Deus com integridade, no dia a mão da irmã toca, não tem a bênção de Deus, porque Deus sabe que o teu coração é querer ter algo maior do que o vizinho, só para mostrar que tem. Não adianta, Deus não vai abençoar. Porque, olha, aí vem aqui do lado, Deus seja louvado, Deus me mudou de cargo, mas Deus sabe como que mudou de cargo. Você mudou de cargo derrubando a outra. Não adianta, isso não tem a bênção de Deus, isso é hipocrisia. Aí fica aqui, porque olha, Deus fez, Deus aconteceu. Será que foi Deus mesmo? Então hoje a palavra, ela é bem firme no que o Espírito Santo quer falar comigo, que Deus está falando comigo e contigo. Nós vamos terminar o nosso culto agora, mas guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra dentro da tua alma. No versículo 27 diz assim para terminar, já vou terminar, tá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Não adianta eu ter o cabelinho de crente, né? Não adianta eu ter a roupinha de crente. Não adianta. Parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda e qualquer imundícia. Guarda essa palavra no teu coração. O Senhor quer limpar. Quer limpar. E completar a obra dele em nossas vidas. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por este culto, agradecer a Deus pela palavra e também pelos hinos que foram cantados, pelas orações, e agradecer a Deus por esse momento. Ou nós nos convertemos,
ou nós não veremos a Deus. Converter não é sair de um clube e ir para outro. Eu deixei de frequentar o McDonald's, agora eu vou para o Burger King. Não, eu deixei de servir ao diabo e ao mundo. Hoje eu sirvo meu Deus. E se você serve a Deus, o que ainda tem em mim e em ti, que parece com o mundo e com o diabo, é porque ainda Deus quer nos libertar, nos limpar, para que a obra dele seja por completo. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos dobramos diante da Tua presença, agora para agradecer, Senhor, pelos hinos que foram cantados, pela primeira oração, agradecer, Senhor, maiormente pela Tua palavra, Pai. Palavra essa, Senhor, que nos traz, Senhor, a reflexão, nos traz, Senhor, um pedido de posicionamento, nos traz, Senhor, aleluia, consciência de que nada vale eu parecer crente, eu parecer homem de Deus, eu parecer ser o que não sou, porque Tu conheces o íntimo da nossa alma, Tu conheces, Pai, o mais profundo do nosso pensamento e entendimento, Pai. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, limpa-nos, lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, Pai, com a Tua misericórdia. Pai, Senhor, apresentamos pedidos de oração, apresentamos, Senhor, todas as causas, tudo que foi escrito, Senhor, tanto no chat do YouTube, como também, Senhor, nos comentários do Facebook. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, Pai, com as mais ricas e poderosas bênçãos. Assim pedimos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória somente ao Teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado.